Bom dia, queridos. Que a graça e paz do Senhor continue enchendo o nosso coração. A pedido do nosso pastor, do reverendo Gilmário, hoje nós vamos continuar com a revista. Ele me pediu para estudar com vocês a lição número 12. Então, na nossa próxima visita, nossa próxima vinda aqui, no final do mês, nós voltamos a estudar aqueles textos sobre liberdade, sobre autoridade, sobre o problema que há do declínio da autoridade e do excesso de liberdade, ou na verdade não é liberdade, de libertinagem. Então nós vamos para a nossa revista, lição número 12, Marcos capítulo 9, versos 42 até o verso de número 48. Marcos 9, 42 a 48. O reino de Deus exige renúncia. A palavra do Senhor diz o seguinte: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Senhor, nós lemos mais uma porção da Tua palavra. Tua palavra que é viva e poderosa e eficaz, é edificante. Tua palavra que mostra-nos quem nós somos, mas principalmente mostra-nos quem o Senhor é. A Tua palavra que desnuda os desejos do nosso coração e ao mesmo tempo mostra a Sua soberana, bendita, agradável e sábia vontade. Queremos, ó Deus, que na medida em que estudarmos este texto, aprendamos e orientemos a nossa vida segundo este ensino. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Eu acredito que todos que estão aqui, em algum momento da vida, já fizeram alguma escolha. E quando fizeram a escolha, quando fizeram essa escolha, olharam para aquilo que estavam escolhendo como algo precioso e desejável. Vou dar um exemplo. Todos aqui, em um determinado momento da vida, escolheram uma profissão e um emprego. A menos, é claro, que seja o Júlio lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Aí complica um pouquinho. É muitos empregos. Mas o fato é que nós escolhemos algumas situações da nossa vida. Nós escolhemos onde morar. E quando nós escolhemos onde morar, ou quando nós escolhemos o emprego, isso implica automaticamente, eu sei que na hora que fazemos isso, muitos não pensam nessa situação. Eu vou fazer um curso de medicina. Ao fazer isso, ao fazer essa escolha, ao se preparar para o vestibular, ao fazer a inscrição, ao fazer a prova, está automaticamente abrindo mão do curso de engenharia, de música, de letras, de teologia, de filosofia e etc. Está abrindo mão de uma multidão de outras coisas. Não é assim? Não foi isso que você fez? Você escolheu uma coisa, você abriu mão de muitas outras coisas. O Senhor fala sobre isso várias vezes quando Ele conta, por exemplo, a parábola da pérola de grande valor. Aquele indivíduo que achou uma pérola de grande valor, o que ele faz? Ele abre mão de tudo mais que ele tem, vende tudo, negocia tudo para adquirir aquela pérola de grande valor. Porque era o que lhe parecia mais valioso dentre todas as coisas do mundo. Então, quando nós pensamos no reino de Deus, e você está aqui hoje, você poderia estar na sua cama, é domingo, poderia estar na sua confortável poltrona, na frente da sua televisão, você poderia estar sentado talvez na sua cadeira, em frente ao seu computador, ou quem sabe nesse momento atacando a sua geladeira, poderia estar fazendo um monte de coisas, mas você entendeu que estar aqui é prioridade, é a pérola de grande valor. E ao vir para cá, você renunciou a todas as demais coisas. Em Marcos, no capítulo 9, Jesus vai nos falar justamente sobre esta necessidade de renunciarmos a tudo mais por causa do reino de Deus. O Senhor Jesus fala, por exemplo, que nós devemos buscar o reino de Deus em
primeiro lugar, como prioridade. As demais coisas serão acrescentadas. E aqui em Marcos, no capítulo 9, o Senhor Jesus vai falar então sobre estas renúncias. Um pouco antes, ele fala sobre sacrifício. Ele mostra uma tentação natural do coração do homem de buscar primazia. E parece, às vezes, nós lemos as partes da Bíblia sem correlacioná-las. Um pouco antes, Jesus está falando sobre o desejo dos discípulos, ou a disputa entre eles, para ver quem seria o maior dentre eles no reino dos céus. Quem se assentaria à direita ou à esquerda de Jesus? Quem seriam os seus grão-vizires? Quem seria talvez o seu ministro da economia? Outro talvez queria ser o ministro da guerra, das comunicações. Eles estavam disputando os cargos no reino dos céus. E ele diz: não é assim entre vocês. Vocês estão agindo de maneira equivocada. Então chama os 12, conversa com eles, explica para eles como funciona o reino dos céus. Não é um lugar de buscar primazia, não é um lugar de buscar status, não é um lugar de buscar honra, mas é um lugar de servir. É um lugar de dar honra e é um lugar de ceder à primazia. Se vocês observarem, estudarem um pouquinho na história da igreja, especialmente no segundo século, muitos gentios, eles não entendiam os cristãos, e não apenas não entendiam, como eles acusavam os cristãos de serem subversivos, pervertedores da ordem social, e por uma razão simples. Muitas vezes um nobre, muitas vezes um cidadão romano, convertido, chegava na igreja, e para ser recebido na igreja, ele precisava passar por um treinamento. Ele já era alguém com grande status na cultura greco-romana, na cultura romana, mas ele precisava passar por um treinamento. E em alguns lugares havia uma sala especial para aqueles que estavam sendo treinados, aqueles que estavam passando pelo processo de catecumenato. Eles tinham que ficar depois de uma parede. Não participavam das atividades, de algumas das atividades da igreja, como todos os demais. E depois, para complicar ainda mais, eles que eram nobres, eles que eram poderosos, eles que eram cidadãos romanos, eram examinados em relação às suas convicções. E ao serem examinados, eles se colocavam às vezes diante de um escravo. Era um escravo que dizia se um nobre romano podia ou não se tornar membro da igreja. E isso os romanos, a sociedade romana, não aceitava. Como assim? Como assim um nobre ter que ficar submisso, ter que sentar no banco para ouvir um escravo, para ouvir ordens, para ouvir mandamentos de um escravo? Então o Senhor Jesus vai ensinar para os discípulos que o reino não é lugar de primazia, mas é de serviço. Que o reino não é lugar de glória humana, e muitas vezes é lugar de sofrimento terreno. E a partir daí, então, ele vai tratar com os discípulos sobre a questão da renúncia. De certa maneira, ele está dizendo que é necessário que para adentrar no reino nós renunciemos a tudo quanto temos, a tudo o que somos. E depois que renunciamos, se o Senhor quiser deixar-nos usar algumas dessas coisas, Ele usará. Se Ele quiser que nós usemos outras coisas, Ele o fará. Ontem eu vi uma pessoa falando algo que me chamou bastante a atenção. Não foi exatamente com estas palavras, mas eu cheguei em casa, eu falei, isso aqui eu preciso anotar e trazer para este estudo, porque é bastante pertinente. Essa pessoa que estava falando diz o seguinte: o anonimato seria o melhor lugar para muitos que amam os primeiros lugares e amam a aprovação dos homens. Há muitos cristãos verdadeiros que jamais devem ser postos em evidência, porque podem fazer da liderança, da evidência, um pedestal onde passam a desejar serem adorados. É crente de verdade, não estamos duvidando da sua fé, mas você não pode dar liderança para essas pessoas, porque elas têm uma tendência no coração de autoexaltação e precisam aprender que ser grande no reino dos céus é ser o mais humilde, é ser o mais simples, é dar a primazia para o outro. Adentrando no capítulo 9, versos 42 a 48, Marcos vai nos apresentar, o Senhor Jesus registra, Pedro ouviu e Marcos anotou posteriormente, que existe um caminho que pode resultar em glória ou em condenação. Existe um caminho de condenação eterna para aqueles que rejeitam ou que renunciam ao caminho da renúncia. Para aqueles que amam mais a si mesmos,
ao que são, ao que conquistaram, do que ao Senhor. Há muitos anos eu ouvi um pastor chamado Samuel Matos, conhecido aqui em Brasília, falecido há cerca de 2 anos, e ele dizia uma frase que quando ele falou a primeira vez eu não consegui entender. Eu tive que parar, anotar, fazer quase que uma análise gramatical, sintática e morfológica, gastar uma página inteira para entender. Ele disse assim: o servo que não serve para servir o servo de todos os servos. Traduzindo isso, deu trabalho, né? Deu trabalho. Eu sabia que dava trabalho, deu trabalho para mim. Se você não serve, você não presta para servir a Jesus. Se você não está disposto a servir, você não presta para servir a Jesus. Se você quer ser grande, se você não abre mão de si mesmo, você não presta para servir a Jesus. Foi isso que o reverendo Samuel falou. Me deu um trabalho para entender, mas graças a Deus eu entendi. Então, quando o Senhor Jesus vai falar sobre renúncia, ele está dizendo assim: a renúncia, ou a falta dela, indica para onde você está indo. Se você renuncia ao mundo, você renuncia ao inferno. E se você não renuncia ao mundo, você renuncia ao reino. Você renuncia ao reino de Deus. E aí tem quem diga assim: mas pastor, o senhor vem agora com essa história de inferno. Inferno era contos antigos para enganar as pessoas, para manter as pessoas oprimidas. Inferno é só uma invenção religiosa, é mesmo? Você já ouviu essa frase? Inferno não existe. Ou uma outra também muito comum: inferno é onde? O inferno é? Fizeram até música, né? O inferno é aqui. Eu sei que tem situações e lugares aqui que são absolutamente tormentosas. Mas eu sei também que você, quando passa por uma situação difícil, você olha lá na frente na expectativa de que essa situação vai passar. Aliás, quando alguém está sofrendo, a primeira coisa que você diz é: fique tranquilo, vai passar. Tudo vai se resolver. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, e a menos que o Senhor Jesus seja um mentiroso e um enganador, porque ele não é, ele é o fiel, ele é o verdadeiro, a menos que ele estivesse mentindo, o inferno existe sim. Existe céu e existe inferno. Existe glória e existe condenação. Existe bem-aventurança eterna, gozo eterno, e existe condenação eterna, morte eterna. E a Bíblia descreve o inferno, e esse texto que nós lemos vai descrever o inferno como um lugar de sofrimentos agonizantes. Um lugar onde o fogo jamais se apagará. Eu acredito que alguns aqui já tiveram a desagradável experiência de queimar o dedo ao acender um palito de fósforos. Alguém já passou por isso? Hoje ninguém usa mais palito de fósforo, né? Mas alguém aqui, os mais ou menos da minha idade, já passaram por isso. É uma queimadura terrível, porque o fósforo e o enxofre queimando junto, queimam a pele ali, é uma queimadura terrível. E a Bíblia diz que o inferno não é que é, mas é como um lago daquilo incandescente você jogado lá dentro. Detalhe, sem se consumir, sem queimar. Um lugar onde o fogo jamais se apagará. É um lugar que foi preparado, segundo a palavra do Senhor, vários textos, Marcos 9, Mateus 5, Lucas 12, Tiago 3, Apocalipse 19. É um lugar que foi preparado para o diabo, para os seus anjos e para todos aqueles que não conhecem a Cristo. Alguém aqui já leu Maurício de Souza? Leu Maurício de Souza? E como é que Maurício de Souza descreve o inferno? Quem lembra? Quem leu Maurício de Souza? Como é que é o inferno de Maurício de Souza? É uma caverna, é uma grande caverna, com algumas chamas, um caldeirão, a pessoa cai lá dentro e o diabo fica brincando com o espetinho. Não é assim? É mais ou menos isso? Muda de uma historinha para outra, mas é mais ou menos isso. Se isso fosse o inferno, seria até bom demais, mas é infinitamente pior do que isso. Infinitamente pior do que isso. Pior até do que o calor de uma chama que não se apaga. Porque o inferno, para que nós tenhamos uma pálida noção do que seja, o inferno é a certeza de que você está num lugar físico, sofrendo os mais terríveis, os mais dolorosos tormentos possíveis. Nós aqui já sentimos dores excruciantes
né? Alguém aqui talvez já tenha quebrado um pé, uma mão, as mulheres aí que lidaram com as dores do parto, dor de dente na madrugada, aquela terrível. Todos nós aqui já tivemos algum momento de sentir dor que dá vontade de... Eu já senti tanta dor uma vez que eu comecei a sorrir, a dar risada. E os meus amigos não entendiam. Era tanta dor que eu não sabia se eu gritava, que eu não sabia o que fazer. E o meu corpo acho que entrou num... Eu só conseguia sorrir. Depois que eu tomei o remédio, fui me acalmando. Aí dava vontade de chorar e chorar muito. Até que a dor passou. De vez em quando ela volta, uma dor na perna. Parece, a sensação, para que vocês tenham uma ideia, é de que tem alguém com uma navalha passando lá por dentro passando no osso. A ponta da navalha raspando o osso. Terrível. Não queiram essa dor nem para o pior inimigo de vocês. Eu, por exemplo, não quero. Mas enfim, o que é o inferno? É um lugar onde absolutamente não há a menor demonstração da graça de Deus. Você lembra que Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes? É um lugar onde não há nenhuma dádiva, não há nenhuma bondade, não há nenhum refrigério. Imagine um mundo onde não exista absolutamente nada de bom. Nada. Nem a expectativa de que haja algo de bom, nem esperança, esperança é uma coisa boa, nem esperança, nem fé, nada. Só sofrimento, só tormento. Isso aqui é o inferno. E é a isso que nós renunciamos quando recebemos o reino. Pastor, então eu tenho que buscar o céu por medo do inferno? Sim, claro, fugir da ira vindoura, diz a palavra do Senhor. Mas não é só por medo, é por amor a Cristo. Então o inferno é, segundo as Escrituras, o estado final, ou seja, não vai sair de lá, não tem purgatório, não tem pagamento que tire ninguém do inferno. É o estado eterno, para sempre, destinado ao ímpio, depois da ressurreição e do último dia de julgamento. E sinceramente, eu sei que é uma expressão consagrada, né, o dia do juízo final, mas eu prefiro chamar esse último dia de dia de recompensa para o justo, quando o Senhor vai dizer, muito bom, servo bom e fiel, está aqui tua recompensa, entra no reino, entra na posse dos bens do teu rei, mas também o dia da retribuição. O que é retribuição? É quando o ímpio vai receber aquilo que merece. Nós não receberemos o que merecemos. Receberemos graça. Mas o ímpio vai receber aquilo que ele merece. E nós sabemos que não é coisa boa. Não é coisa boa. Então hoje nós vamos falar sobre esta necessidade, este imperativo absoluto para nós de renunciarmos a tudo que nos afasta do caminho da santidade. A tudo que pode afastar você do caminho da santidade, que pode desviar você do caminho da vida eterna. Então, Marcos 9:42 diz o seguinte: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Primeira vez que eu li esse texto, eu não consegui entender na prática, mas a vida vai nos ensinando coisas. Como assim? Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ir para a água não vai dar certo. Vai ser difícil. E um dia um colega meu, gostava muito de pescar, adolescente ainda, 16 anos, a gente atravessava o rio a nado todos os dias nas férias, só nas férias também, afinal de contas a gente tinha que estudar. E atravessávamos o rio a nado e ficávamos do outro lado do rio pescando, lá a gente chama de piaba, né? Cará, lambari, uns peixinhos pequenininhos. E a gente pescava, passava o dia inteiro pescando, levava coisas para comer por lá, limpava as piabinhas e voltava a nado. A gente não tinha barco, não tinha dinheiro para barco, a pé da volta era muito longe. A gente fazia isso todos os dias que podia. Chegava em casa de noite, temperava aquelas que a gente tinha pego naquele dia, colocava numa peneira e colocava em cima da casa, inacessível, inclusive para gatos. Mas tirava as do dia anterior, que passou o dia inteiro secando no sol nordeste, colocava na gordura, aquela coisa deliciosa, e ia comer. E um dia um colega meu falou, eu quero ir também. Eu falei, você sabe nadar? Ele disse, sei. E fomos atravessando o rio. E entre outras coisas, nós levávamos uma pequena tarrafa, que tem chumbo, coisas pesadas, levávamos rapadura, que também é pesado. E no meio do rio, esse amigo meu disse o seguinte, não dou conta mais. Me ajuda. A gente com aquelas coisas todas, eu disse para um outro colega, leva tudo.
Leva a tarrafa, leva a rapadura, leva tudo, e eu vou levar o meu amigo de volta. Vou levar ele de volta, porque não tinha como sair. Se a gente fosse tentar atravessar, ia para um lugar muito perigoso. Tive que voltar com ele. E para mim, atravessar sozinho já era pesado. Passar metade do rio em 2 foi terrível. E o meu colega, que a gente dividia o peso para atravessar as coisas, ele teve que atravessar com tudo sozinho. Para ele também foi muito difícil. Se as nossas cargas já são difíceis, se nós mesmos já é difícil de carregar, imagine você carregando coisas pesadas. Você vai afundar. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se você for causa de tropeço, porque você não renuncia ao que você é, aos seus projetos e sonhos, melhor seria que você afundasse no mar, que você recebesse um presente que, já que você está fazendo outros tropeçar, você é uma pedrinha, aqui é um jogo de palavras, já que você é uma pedrinha, então é melhor que colocasse uma pedrona no seu pescoço. Uma pedra de moinho que pesava aí algumas centenas de quilos, algumas pedras foram encontradas pesando 400 quilos. Não dá para nadar com 400 quilos. Então, na revista de vocês, esse parágrafo do primeiro ponto aí, o reino de Deus é o reino de santidade, ele está truncado. Lá depois do tema, houve um erro na hora da edição. Então esse aí o iniciozinho dele, você não vai conseguir entender do jeito que está aí. Já eu e o reverendo Gilmário conversamos e nós tentamos ver um jeito de consertar isso daí e chegamos à conclusão que ele precisa ser reescrito. Mas vamos lá. É uma possibilidade monstruosa. Imagine você olhar para você mesmo. Ou imagine alguém olhar para você e ver que você não está servindo à fé. Ver que você não está servindo de instrumento para que outras pessoas adentrem no reino dos céus, mas que você está sendo uma pedra de tropeço e que por causa do que você é, do que você faz, do que você fala, da maneira que você age, da maneira como você trata as pessoas, por causa dos seus próprios interesses, sejam eles materiais e emocionais, ou seja lá quais forem, você está sendo causa de abandono da jornada, você está sendo causa de motivação para que as pessoas desistam de pensar em buscar a vida eterna. Você tem as suas razões. E se você for justificar as suas ações com as suas razões, muitos vão dizer, ok, você está certo. Mas mesmo você estando certo, você está totalmente errado se você se torna na sua justiça, se você não renuncia à sua própria justiça e se torna causa de tropeço para outras pessoas. E Deus vai reagir a isso. Deus vai julgar isso. E Deus vai condenar isso. Amar ao mundo, mesmo que seja de acordo com a justiça do mundo, mesmo que você esteja cheio de justiça própria, é não amar o reino de Deus. Quando Cristo foi julgado, as testemunhas que se apresentaram, acredito até que elas de fato ouviram Jesus falar, olha, destruí esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Eles entenderam que deveriam proteger o santuário. O amor deles pelo prédio, pelo templo, os levou a dar aquele tipo de testemunho. E Jesus reagiu a isso? Jesus se deu ao trabalho de buscar a sua própria justiça e dizer, não, eu não disse bem isso, não foi bem isso que eu quis dizer. Não, ele buscava a nossa justiça. Ele buscava a nossa justificação. Que as testemunhas fizessem o seu trabalho, que Judas fizesse o seu trabalho, ele faria o seu trabalho. O seu trabalho era renunciar a tudo para ter-nos a todos. Ele deixou a glória celeste, ele se fez homem, se fez servo, foi até a cruz, sofreu aquela morte terrível, renunciando a tudo para nos salvar a todos. Então lembre-se disso, vamos nos lembrar disso. Viver na prática da justiça própria, e que muitas vezes no ambiente do reino é uma justiça própria pecaminosa, pode indicar que você não está andando adequadamente no caminho do reino. A Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado, está lá em João, 1 de João 5,18, aqueles que vivem na prática do pecado não estão no caminho do reino. E se não estão no caminho do reino, não entrarão no reino de Deus. Veja bem, isso é diferente de afirmar que pecadores não entrarão no reino dos céus. Você conhece, além de Cristo, alguém que não seja pecador que estará na glória eterna? Conhece alguém? Além de Jesus Cristo? Pecadores salvos, pecadores redimidos, pecadores libertos da prática do pecado, todos nós. Pecadores que não praticarão mais o pecado, mas todos que um dia adentrarão as portas do reino celeste, hoje são pecadores.
Agora, a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado constante, deliberado, este não é de Deus. 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E Jesus vai usar então 3 figuras de linguagem para falar daquilo que nós devemos renunciar, se de fato estamos caminhando, estamos nesta caminhada para o reino de Deus. Ele vai falar dos olhos, ou seja, aquilo que a gente vê, e aquilo que a gente vê a gente deseja. Ele vai falar das mãos, é a consumação da ação, eu desejei, eu peguei, eu toquei. E vai falar dos pés, que indica a caminhada, estilo de vida. Se você der uma olhada com um pouco de cuidado, é muito parecido com o Salmo 1. O Salmo 1. Acabar no final, adotando como estilo de vida a prática do pecado. Eu olhei, eu gostei, eu peguei, eu experimentei, e eu passei a adotar aquilo como a minha prática costumeira, a minha prática normal. Então, em Marcos 9, 43... no verso 42, nós vemos que o reino de Deus é um reino que exige que nós não sejamos causa de tropeço, que nós não prejudicamos a caminhada em santidade de outras pessoas. No verso 43, se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. O reino de Deus exige radicalidade na remoção de obstáculos. Houve na história da igreja um teólogo, se não me falha a memória, Atanásio, que ao ler uma passagem sobre cortar alguma coisa, ele resolveu emascular-se, porque ele queria ser uma pessoa sem nenhum interesse nas coisas do mundo, não queria se casar, então eu vou me dedicar inteiramente à vida religiosa. Ele levou ao pé da letra a coisa. Jesus não está dizendo aqui que você tem que arrancar a sua mão literalmente. Porque o pecado não procede das nossas mãos, não procede dos nossos olhos, é do coração. Está lá em Marcos capítulo 7, que aliás foi a primeira pregação que eu fiz na vida. Dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Não é a tua mão literal que te faz tropeçar. Ele está dizendo assim, se você está fazendo alguma coisa errada, se algo em você te leva a praticar o pecado, isso precisa ser tirado de você. E precisa ser tirado de maneira radical, semelhante a cortar um membro. Se o membro está doente, você tem que tratá-lo. E se está irremediavelmente doente, você tem que cortá-lo. E talvez aqui haja pessoas que já tenham feito algum tipo de operação para tirar alguma parte do seu corpo porque estava irremediavelmente doente. Talvez um dente que seja. Mas você teve que tirar um dente que estava perdido ali, que não tinha recuperação, especialmente os mais antigos, né, que qualquer coisinha arrancava, não tinha recuperação, ia causar transtorno, então tira. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que se algo em você está fazendo com que você seja causa de tropeço, se algo em você está fazendo com que você tropece, então isto tem que ser removido e removido de maneira radical, total. Tem que ser erradicado como uma intervenção cirúrgica, mesmo que seja dolorosa. Ontem à noite, depois que cheguei em casa, já era um pouco tarde, né, e eu estava realmente muito cansado. Ontem eu passei por algumas experiências bem cansativas. E eu estava estudando o texto, enquanto isso... eu costumo fazer isso, eu coloco uma música, eu coloco um vídeo qualquer, e eu coloquei um filme. Deixei o filme rodando numa segunda tela lá e continuei trabalhando, continuei estudando. Mas teve uma hora que os meus olhos se voltaram para o filme, porque era justamente a ilustração disso aqui. Eu não sabia que tinha essa cena no filme. O indivíduo é preso, tem um desabamento, e ele é preso e fica com o braço preso, a mão presa debaixo de umas pedras, e as coisas lá estão prestes a cair na cabeça de todo mundo. E aí uma das pessoas disse, olha, a mão dele está esmagada lá embaixo das pedras. E um deles fala assim, olha, eu tenho uma má notícia para você. A gente precisa sair daqui com urgência. Se a gente for remover as pedras, elas vão cair sobre a nossa cabeça. Eu tenho uma má notícia para você. Eu vou tirar você daí, mas vai doer. E o que estava com a mão presa, como assim vai doer? Vai doer. Aí pega um cinto, faz um torniquete no braço, e aí eles abraçam aquele rapaz que está preso ali nas pedras. Você está pronto? Está pronto. Aí vira para o outro e fala assim, me dá sua carteira. Carteira. Coloca na boca do rapaz e diz, morde. Aí ele, mas morder por quê? Para você não arrancar a tua língua, porque vai doer.
Pra você não morder a tua própria língua, porque vai doer. E aí, enquanto ele acaba de colocar a carteira, ele faz um gesto para os outros e fala assim, ó, no 2. Mas para o rapaz disse, no 3, tá bom? 1. O rapaz está esperando o 3. 2. E arranca ele e fica um pedaço da mão dele lá embaixo das pedras. Era a mão ou o todo? E preferiram, obviamente, salvar o rapaz. E a mão que poderia matá-lo ficou por lá. A causa da morte ficou por lá. Esta é a ideia de Jesus. Pode doer. Aliás, pode doer não. Vai doer. O quanto vai doer depende do quanto você ama determinada coisa a qual você tem que renunciar. Talvez você tenha que renunciar ao maravilhoso trabalho que você tem, às aspirações, aos sonhos que você acalentou durante a sua infância, juventude e etc. E de repente o Senhor diz, não é isso que eu quero para você. Lembra de Paulo, que renunciou a tudo, considerou tudo como, a expressão que ele usa lá traz a ideia de refúgio para ser encontrado, ou por causa da sublimidade de ser encontrado em Cristo. Às vezes dói mesmo, mas, mesmo que dolorosa, é necessária. Porque é melhor entrar sem uma mão no reino do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Mas o detalhe é que isso é uma figura de linguagem, porque no reino não haverá aleijados, não haverá cegos, não haverá gagos. No reino todos serão restaurados à perfeição, que é o projeto de Deus para nós. O reino de Deus também exige que a tentação, aquilo que tenta você, seja cortada de maneira abrupta. Lembra que eu falei no começo de poder? Tem gente que gosta de poder e primazia. Tem gente que gosta de status. Tem gente que disputa isso dentro da igreja. Vocês imaginaram? Os discípulos, pastor, mas isso é coisa do século XX, dos concílios da igreja. Coisa nenhuma, isso já acontecia entre os 12. Os indivíduos passaram 3 anos andando com Jesus para cima e para baixo, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo Jesus servindo a todos o tempo todo, vendo Jesus às vezes abrir mão do seu próprio conforto. Por exemplo, quando tem o caso do encontro do Senhor Jesus com aquela mulher samaritana, os discípulos foram à cidade buscar comida e trouxeram comida e chegaram, Senhor, está aqui a comida. Ele disse, não, minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, eu já estou satisfeito com o que eu fiz aqui. Ele evangelizou aquela mulher, e aquela mulher foi dar testemunho dele para os seus concidadãos, e eles vieram até Jesus. Esta era a realização. Ele abriu mão da própria comida, do pão que os discípulos foram buscar, porque havia coisas mais importantes. E nós precisamos, nesta cirurgia radical, entender que nós não somos aqueles que devem ser servidos. Jesus deu exemplo, diz, o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então em Marcos 9, 44 até o 48, Jesus vai continuar falando sobre aquilo que os olhos veem, aquilo que o coração deseja. Isso significa que aquilo que afasta você, que afasta o seu coração, aquilo cujas aspirações levam você a considerar o reino de Deus como secundário, aquilo que contamina o seu coração, isto tem que ser afastado. A que custo? Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Se necessário, resistir até o sangue. Se necessário, resistir até a morte. Hábitos, relacionamentos, amizades. A vida, como eu falei, a vida nos ensina. Tenho um amigo chamado Alex Nascimento. Nós éramos tão amigos, mas tão amigos, que as pessoas achavam que nós éramos irmãos. A diferença é que ele era meio aloirado, eu sou mais cafuso, mais moreninho. Mas o corte de cabelo era o mesmo, a gente se vestia quase que do mesmo jeito, andávamos juntos o tempo todo, com exceção de a hora que ia dormir e a hora que ia para a escola, mas o dia inteiro que a gente podia, andava juntos, jogávamos futebol juntos, íamos para o Rio juntos, saímos para encontrar as nossas respectivas namoradas juntas, e um dia Alex foi embora. E quase que eu ia embora junto. Proposta de emprego no Mato Grosso, quase que eu ia embora junto. E um dia ele voltou para a minha cidade e foi se hospedar na minha casa. E ele tinha adquirido alguns hábitos que não eram aconselháveis e aceitáveis. E ele, hospedado na minha casa, estava colocando essas coisas em prática, e eu cheguei para ele com todo o amor que eu tinha pelo Alex, e tenho, somos amigos até hoje. E eu tive que falar para ele, se é este o teu estilo de vida, na minha casa não dá. Você pode pegar as tuas coisas e sair da minha casa.
eu não concordo com isso. Ele olhou para mim e disse: eu vou ficar na tua casa. Entre estas coisas e a sua amizade é mais importante. Ele renunciou a algumas coisas por amor da nossa amizade. Se ele fez isso, por que eu não posso renunciar às coisas do mundo em favor da amizade de Cristo? E Cristo diz que eu sou amigo dele se eu obedeço os mandamentos dele. Se Cristo renunciou por um tempo à glória celeste para ser o seu Salvador, por que você não pode renunciar às coisas mundanas para ter Cristo como seu Salvador? Ao que você vê, o que você lê, o que você conversa, com quem você anda. Pode doer, vai doer. Hebreus 12 diz que talvez que tenha que resistir até o sangue. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz que ele se batia, esmurra o meu corpo, reduz o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vai doer, mas vale a pena. Então é preciso que nós olhemos para estes ensinos da palavra do Senhor nosso Deus e entendamos, sim, a caminhada para o reino dos céus é uma caminhada que exige santidade. Eu não posso ser causa de tropeço para ninguém. Não posso afastar ninguém do caminho da santidade. Mas é um caminho que exige santificação minha também. O Senhor diz: segui a paz com todos, e a santificação, que é condição sine qua non para você ver a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um caminho de santificação e de renúncia, e às vezes com dores. Você pode ter que renunciar ao seu conforto, duramente adquirido. Alguns irmãos, séculos atrás, eles elaboraram um projeto de pregar o evangelho entre alguns povos muçulmanos. E foram até Veneza, saíram da sua região, da Morávia, foram até Veneza, para comprar passagens nos barcos para irem evangelizar os mouros. E ao chegarem lá, os venezianos disseram: nós não podemos levar missionários. Não podemos levar missionários para lá, porque nós perderemos o direito de comercializar com eles. É uma infração dos nossos acordos comerciais. E aqueles jovens, decepcionados com aquela resposta, pensaram: mas como nós podemos ir? E ficaram por ali e descobriram, depois de um tempo, descobriram que, naquela época havia tráfico de escravos, descobriam que os mouros gostavam de ter escravos brancos, né, os eslavos. Slave, escravo. E o que eles fazem? Eles pegam as suas posses, vendem as suas posses, eles vendem a si mesmos como escravos, eles pegam o dinheiro da venda das suas posses e do seu próprio ser e compram as passagens para que eles sejam entregues como escravos. E foram evangelizar os mouros, como servos dos mouros. Eles abriram mão de tudo por causa do reino. E eu imagino que eles não tiveram vida fácil como os cristãos escravos entre os mouros. E o reino de Deus exige que essa remoção, que é necessária, seja total, seja radical. Dolorosa como o arrancar da mão daquele personagem no filme, mas que ela seja feita. A grande pergunta é: estamos de fato dispostos a esse tipo de ação? Abrir mão daquilo que enche os nossos olhos, daquilo que nós queremos encher as nossas mãos, do caminho confortável que já escolhemos, que talvez os nossos pais escolheram para nós. O caso de Lutero é interessante, né? O pai dele queria que ele fosse advogado, e ele estava estudando direito, ele estava estudando para ser advogado. Até que um dia o Senhor fala com ele: não, filho, vem cá, tem outros planos para você. Os pais dele tinham traçado os melhores planos de carreira para ele. Deus tinha traçado o plano melhor. E mesmo com o pai dele entristecido com ele, isso era difícil de fazer. Hoje os nossos filhos nos entristecem, uns mais, outros menos, né? Desde a mais tenra infância. Outro dia eu vi uma cena que eu fiquei indignado, para não dizer outra coisa. Uma mãe falando, o filho vai, bate a mão na boca dela e diz: cala a boca que eu quero falar. Eu tive que me segurar para não falar nada, para não fazer nada. Depois que a criança saiu, a mãe conversando, envergonhada,
Aí eu pude falar com ela. Mas naqueles dias, nos dias de Lutero, um filho dizer não para um pai era algo muito pesado. Mas ele abriu mão da carreira tranquila que o pai tinha preparado para ele. Ele seria um funcionário público na Alemanha, vida tranquila, vida boa, para ser perseguido por causa da fé. Calvino queria simplesmente ser um pastor de gabinete, passar o resto da vida dele sentado no gabinete, escrevendo as versões das institutas cada vez mais elaboradas. Ele escreveu 9 versões, desde a primeira até aquela que nós temos hoje. Ele escrevia em latim, depois traduzia para o francês, ele mesmo traduzia. Era o que ele queria, escrever tratados teológicos. E alguém chegou para ele e falou assim: olha, o teu conforto te seja por maldição se você não ficar aqui em Genebra e nos ajudar na reforma. Ele abriu mão do seu conforto e foi. De que eu e você, de que você precisa abrir mão por causa do reino? Mesmo que doa, mesmo que pareça até o sangue, doer, sangrar, mas de quê? Isso não significa que faz você merecedor do reino, não é isso? O reino é dado de graça para os servos bons e fiéis, para os obedientes, mas isso significa renúncia. Naquela parábola que a gente estudou aqui na terça-feira recentemente, parábola dos talentos, tem 2 indivíduos que receberam talentos e foram trabalhar, e foram negociar, e saíram a trabalhar e saíram a negociar. Abriram mão do seu conforto. Teve um que pegou o talento, abriu um buraco, colocou lá e ficou confortavelmente vivendo até a volta do seu Senhor. Os 2 abriram mão do conforto pelo trabalho para o bem do reino do Senhor. Um abriu mão do reino do Senhor para o bem de si mesmo. A pergunta é: você está disposto a renunciar a quê? Pode ser a coisas apenas do seu coração. Pode ser coisas pecaminosas, práticas pecaminosas. Ou não. Mas o fato é que o reino dos céus, o reino de Deus, exige renúncia de todos aqueles que foram chamados para adentrar nele. Você está disposto a renunciar para andar em direção ao autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, abriu mão de tudo aquilo que nós sabemos que ele abriu para ser o meu, o seu, o nosso Salvador? Eu vou encerrar por aqui. Os irmãos não me interrompem. Tem liberdade para isso sempre. Se tiverem perguntas ou observações a serem feitas, fiquem à vontade. Acho que nós temos alguns minutinhos ainda, né? Ou não? Se ali estiver certo, 10h20. Alguém tem alguma pergunta? Ou observação? Se não temos, então vamos orar ao Senhor. E em seguida a palavra está com a nossa irmã. Bondoso Deus, te damos graças pela tua palavra, que nos ensina que o teu reino exige que nós renunciemos ao mundo, que nos diz que o teu reino deve ser prioridade absoluta e as demais coisas serem deixadas, e dentre elas aquilo que o Senhor quiser nos dar, o Senhor fará por graça. Pedimos em nome de Cristo a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, que nós possamos, sim, Senhor, por tua graça andar no caminho da santidade. Em nome de Cristo oramos agradecidos, Pai. Amém.